Afinal de contas, o Ibovespa vai ou não chegar aos 150 mil pontos? Pode chegar aos 200? Pode chegar aos 180? Pode chegar aos 250 mil pontos? Gente, tudo pode. Pode ser que em dezembro do ano que vem eu esteja aqui gravando um vídeo explicando o motivo que o Ibovespa está a 50 mil pontos, mas ele pode chegar aos 150 mil pontos. Então, como eu não gosto de trabalhar com besteirinha, fulano falou isso, ciclano falou aquilo, eu trabalho com cenários, possibilidades, motivos reais. Então, nesse vídeo de hoje, eu preciso que você fique aqui até o final. Eu vou explicar o porquê o Ibovespa pode sim, as chances são concretas, reais, é um cenário possível chegar aos 150 mil pontos em 2020. Mas antes disso, eu quero que você aí também se comprometa, porra. Deixa aqui nos comentários quanto estará o Ibovespa em dezembro de 2020 e lá em dezembro de 2020 eu vou olhar, se alguém acertar, claro que eu vou dar um excelente prêmio, vou ligar, mostrar vídeo aqui. Então se comprometa também, deixa aqui nos comentários quanto estará o Ibovespa em dezembro de 2020. Mas vamos lá, sem enrolação, o que está acontecendo? Que o pessoal só fala nisso. Eu recebo dezenas de mensagens todo dia lá no meu Instagram, pode me seguir lá. Nos últimos dias, a situação entre Estados Unidos e China, ela melhorou um pouco. Por quê? O mercado já percebeu que o Trump vai cozinhar essa história até as eleições, né? Então a gente tem um tempo aí. Um dia eles brigam, no outro dia o Trump dá um tweet dizendo que está tudo bem, no outro dia ele tuita dizendo que nunca mais negocia com a China, aí no dia seguinte o cara do Partido Comunista está lá nos Estados Unidos trocando ideia. Então assim, a história, o mercado já percebeu que fica esse joguinho de amigos, já se arrasta há um ano, mas não é nada que vá quebrar o mundo, tá? Economia americana continua crescendo, empregos, indicadores, as empresas. Então assim, em relação aos Estados Unidos e China, que são as duas grandes economias do mundo, apesar de desacelerar um pouquinho a China, os dois estão se acertando. E os Estados Unidos, que é a principal economia do mundo, continua crescendo. No Brasil, saíram indicadores mostrando que a economia cresceu mais do que o esperado e que em 2020 nós podemos crescer mais de 2%. Quem acompanha o meu canal e o meu podcast, eu já tinha dito que esse ano nós cresceremos de 1% ou até mais de 1% e que ano que vem a minha perspectiva é de 2% a 3%, podendo surpreender mais de 3%. E o único problema aqui no Brasil hoje é a política, esses ruídos. Você liga nessas emissoras de notícia, é só notícia ruim, o número de homicídios caiu 40% em algumas regiões do Brasil. Aí eu ligo no noticiário, tá falando da morte das abelhas na região. Porra, cara, o Brasil tá melhorando, independente se a gente gosta ou não do governo XY, a situação tá melhorando, a gente não pode ficar ignorando que o país está melhorando, a economia está melhorando, índices de violência caindo, entendeu? Então, nos últimos dias o mercado se animou. Agora, o que nós temos para 2020 de concreto? O lucro das empresas deve aumentar. E aí você vai ficar falando, tá, mas o que isso tem a ver? Gente, isso aqui, na minha opinião, tá, é 90% dessa questão do Ibovespa a 150 mil pontos. Por quê? Porque a bolsa, uma ação é uma fração de uma empresa. Então, quando você investe na VEG, no Itaú, na Tupi, na Semig, você está comprando uma fração da empresa, né? Esperando receber um pedaço do lucro. Então, o lucro das empresas é o grande guia da Bolsa de Valores. Eu depois deixa virar o ano agora, eu vou atualizar o gráfico com o valor do Ibovespa versus o lucro das empresas, vocês vão ver que é quase que perfeito esse acompanhamento com algumas distorções. Então assim, o lucro das empresas está subindo, tá? Os juros estão começando a ficar baixo estruturalmente. Os juros há 2 anos era 14%, agora pode ser que fique menor do que 4% ano que vem. O setor de construção civil está andando. Aí vocês vão falar, tá, Chas, mas é um setor? Que um setor, pô, não é um setor. Construção vai puxar móveis, construção vai puxar tubos e conexões, pisos, mudança, segurança. O setor de construção, quando ele sobe, ele puxa tudo. E com o juro baixo, esses imóveis vão ser vendidos e vai puxar mais ainda. A gente vai entrar num ciclo. Gás barato. Eu sempre falo nas palestras que eu tô passando aí, tô falando, o Brasil tem um gás muito caro, a energia utilizada pela indústria. O Paulo Guedes está atacando isso aqui. A expectativa é que o preço do gás caia em 40% no próximo 1 ano e meio, mais ou menos, tá? Consumo das famílias.
Esse ano nós já tivemos a criação de mais de 700 mil empregos. Essas pessoas são empregadas, elas pagam dívidas e começam a consumir. Quando elas consomem, elas puxam varejo. Daí essa grande alta, por exemplo, da Via Varejo, da Magazine Luiza, a expectativa da Renner, os fundos imobiliários de shopping estão subindo por causa disso. O consumo das famílias é um dos grandes potencializadores do PIB. Então, assim, a situação do Brasil em 2020, nós estamos entrando com um momento, vamos dizer assim, muito positivo, que a gente não tem há anos isso aqui. Então, eu fiz um resumo para vocês. Se você estava na Lua ou em Marte, não percebeu? 2015 e 2016 nós tivemos uma queda do PIB drástica, quase que uma guerra, tem países em guerra que não caem tanto, tá? 2017, 2018, o Brasil começou a se recuperar, resolver um probleminha aqui, um probleminha ali, a reforma trabalhista. 2019 agora foi o grande ano, por quê? Nós estamos crescendo 1%, tá? Crescendo 1%, talvez até mais, né? Isso é muito importante, que você já entra com um crescimento inercial para o ano que vem. Nós tivemos a reforma da Previdência, o investidor externo estava olhando, muitos países não conseguiram fazer, então a gente entra 2020 com sinal verde, não tem o alerta. Por exemplo, nós entramos 2019 com o sinal do seguinte: vai ou não vai ter reforma da Previdência? Vão ou não vão conseguir passar isso aí? Vai ou não vai economizar 1 trilhão? Vai ou não vai ter privatização? Vai ou não vai? O vai ou não vai era muito grande, agora foi já, entendeu? Então, nós entramos de forma muito positiva. Então, para 2020, o que deve acontecer, tá? Investimento externo muito forte. Por quê? O dólar tá alto, então tá barato investir aqui no Brasil. Eu sempre falo isso no meu Instagram. E tem um outro detalhe, tá? Vamos supor que você é um bilionário no Canadá, nos Estados Unidos, no Japão. Eu fico perguntando, aonde é que você vai botar, com todo respeito, o seu dinheiro? Me diga, vai botar no México? O México estava crescendo, entrou um cara socialista lá, cagou tudo já. Vai botar na África do Sul, quase em guerra civil? Vai botar onde? Na Argentina, na Venezuela, na Turquia, com um ditador agora? Ou seja, o mundo que tinha, sei lá, 10 anos atrás, nós tínhamos um rol de opções, esse rol diminuiu e o Brasil passa a ser de novo, e eu espero que a gente não desperdice, o Brasil passa a ser de novo a bola da vez, tá? Outra coisa, o nosso crescimento ele era guiado pelo investimento público. Aí você vai me falar, ué, mas como assim? Eu vou explicar. A Odebrecht, a JBS, essas empresas investiam. Mas quem investia nessas empresas era o BNDES, era o Banco do Brasil. Então, assim, ou era o governo que investia, ou então era o governo que emprestava dinheiro para as empresas dos amigos. Então, a gente não tinha investimento privado forte. Com essas novas privatizações, tá? E com a queda dos juros, o dinheiro do capital privado vai migrar para investimentos de infraestrutura, aeroportos, indústrias. Então, assim, pode ser que o Brasil entre num ciclo muito positivo, no famoso ciclo virtuoso de crescimento, né? Com tudo isso aqui. E quem sabe isso vai culminar com o grau de investimento. E a importância do grau de investimento, explicar para quem é leigo, isso é um título que o Brasil pode ganhar externo, e isso acontece o seguinte: tem fundo de pensão dos professores do Canadá, policiais de Tóquio no Japão, existem fundos muito grandes, bilhões de trilhões, que só podem investir em países e empresas que têm esse selo de grau de investimento. Então é importante para o Brasil e para as empresas brasileiras que a gente recupere isso. E aí só um detalhe, tá? Se você pensa assim, então quando o Brasil ganhar de novo as empresas, o grau de investimento eu vou investir. Gente, a precificação é feita muito antes, tá? Lembrem-se, a Bolsa de Valores precifica antes. Então, se há uma expectativa de crescimento, a Bolsa vai precificar antes. Da mesma forma, se a gente tiver um problema, se o mercado olhar lá para frente e falar, putz, eu acho que 2021 vai ser uma merda, a Bolsa vai cair em 2020. Então, acho assim, com isso, eu espero ter mostrado para vocês o seguinte: o caminho está aberto, Podemos trilhar aí em 2020 os 150 mil pontos. Agora, o cisne negro também pode sempre aparecer, atentado, eleições nos Estados Unidos, guerra comercial, a nossa situação política, que às vezes é meio complicado. Então, acho assim, dentro de tudo isso, essas variáveis sempre existem, mas eu
eu acho que desta vez o Brasil tem tudo para crescer e, quiçá, a Bolsa bater recorde. Para quem acha que nós estamos no recorde, sim, nós estamos no recorde em pontos aqui no Brasil, mas se a gente colocar em dólar, a Bolsa ainda tem muito para subir, para chegar nas suas máximas históricas. Então é o seguinte, não esqueça, se comprometa, deixa aqui nos comentários. Quanto você acha que vai o Ibovespa em 2020? 100 mil pontos, 120, 130, 180, 200? E ano que vem eu volto aqui, olha nos comentários, se alguém acertar, vai ganhar um mega prêmio aí. Se gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sino e até a próxima.